Muito bem, senhoras e senhores. Então, vocês viram o Celso aí. Eu vou fazer uma pequena introdução. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, inaugurando essa nova aventura aqui de entrevista na oficina. Já tem entrevistas marcadas até o fim de novembro. Não sei se eu vou fazer dezembro também, mas tem uma marcada para janeiro do ano que vem. Então, tem uma galera aí que está disposta a conversar sobre autoconhecimento. Muito legal. Eu vou divulgando para vocês conforme for acontecendo. Uma coisa que eu vou falar agora e eu falo depois também é que geralmente vai ser de quarta-feira, mas tem entrevistado que não pode quarta-feira, então vai oscilar entre quarta e quinta-feira. A da semana que vem, por exemplo, vai ser na quinta-feira e não na quarta, então fiquem atentos a isso. Às vezes vai oscilar para quinta-feira, mas em geral eu vou tentar fazer na quarta-feira. Eu vou começar a conversa com o Celso aqui, eu anotei muita coisa para conversar com ele, acho que precisava de uns 3 dias, Celso. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma abertura aqui para contextualizar o que eu imaginei para a gente conversar hoje, que é essa questão do caviar, do iluminado virtual. Então, o que eu vou falar agora é uma contextualização, uma abertura, tá? Aí a gente começa a conversa com o Celso, vou entrevistando ele. Era uma vez, numa galáxia muito, muito distante, num tempo muito, muito remoto, um mundo onde não existia internet. Meus amigos, com menos de 30 anos, acreditem, já houve um tempo em que não existia internet nesse planeta. Eu sei porque eu estava lá, ou melhor, aqui. O que significava viver em um planeta sem internet? Significava muitas coisas. O planeta era bem diferente e os relacionamentos eram bem diferentes nessa época. Por exemplo, as pessoas só podiam se encontrar fisicamente e quando a agenda permitia. E não havia grupos virtuais. Não havia grupo de família, não havia grupo de trabalho, não havia grupo de escola, grupos de debates virtuais e etc. Não havia grupos virtuais. Quem morava em Teresina, no Piauí, por exemplo, só conversava com quem morava em Teresina. E olhe lá, muitas vezes nem isso era viável. Porém, eis que a internet foi inventada. E junto com a internet se tornou possível que Pedro, morador de Teresina, Piauí, e estudioso da literatura de Jorge Luiz Borges, montasse um grupo de debate sobre o tema, junto com Jonas, morador de Curitiba, Paraná, junto com Inês, moradora de Franca, São Paulo, e Pablo, morador de Buenos Aires, Argentina. Ou seja, o advento da internet tornou possível as pessoas se agruparem por interesse. Ambientes virtuais foram sendo criados para isso. Surgiram salas de bate-papo online, grupos de bate-papo via e-mail e o mais famoso ambiente virtual da época, o Orkut. Para quem não conheceu, o Orkut foi uma espécie de Facebook. Não existe mais porque deletaram o Orkut. O Orkut foi a febre do rato, principalmente no Brasil. Todo mundo tinha Orkut. Todo mundo entrava no Orkut, todo mundo participava de alguma comunidade no Orkut. Comunidades eram grupos de interesse comuns, onde as pessoas entravam e conversavam. Todo dia surgia uma comunidade nova, com um nome mais estranho e criativo do que o outro. Nessa época se dizia assim: peidou, virou comunidade. Peidou, virou comunidade. Isso era tanto verdade que esse era o nome de uma comunidade. Peidou, virou comunidade.
Quem é do Orkut deve lembrar disso aí. Como haviam muitas pessoas espalhadas pelo Brasil interessadas em questões, autores e conteúdos de autoconhecimento, o surgimento da internet e do Orkut foi providencial para que essas pessoas pudessem se encontrar, conversar, trocar ideias e conteúdos uma com as outras. Algumas dessas pessoas, por motivos diversos, se destacavam mais nesses ambientes. Uma dessas pessoas era Cavian, o primeiro iluminado virtual, que foi um perfil fake criado por Celso Carneiro, nosso entrevistado de hoje. Para conversar sobre tudo isso e muito mais, vou entrevistar o doutor Celso Carneiro, escritor, psiquiatra e criador do lendário personagem Cavian, o primeiro iluminado virtual. Boa noite, Celso. Seu microfone está aberto. Boa noite, Ferrari. Boa noite, pessoal. Você deu uma contextualizada aí. Eu pensei em estar contextualizando também, assim, até para o pessoal estar um pouco a par um pouquinho da minha história, né, de buscador, para chegar aí na história do Cavian e do primeiro iluminado virtual, né? Vamos ver se dá para partilhar aqui alguma coisa. Pronto. Vocês estão vendo? Você está vendo, o Ferrari? Estou vendo, ficou bacana. Está vendo? Tá. Então, eu vou continuar daí, então. Vamos lá. Então, eu sou médico, fiz residência médica em psiquiatria na época em que muita gente que está assistindo aqui ainda não tinha nem nascido ainda. Sou master trainer em PNL, escritor e ex-buscador. E aí vamos começar a contextualizar algumas coisas. Eu podia começar, mas eu resolvi não começar lá na Índia, há cerca de 2.500 anos atrás, quando eu era o melhor amigo do Siddhartha Gautama, não sei se vocês ouviram falar dele, mas eu achei que ia ficar um pouco distante falar sobre essa época, né? Então eu vou pegar aqui um pouquinho mais no começo desta vida aqui, quando eu tinha em torno de 13, 14 anos, e eu comecei a aprender a jogar xadrez, e ao aprender a jogar xadrez, o meu primo me ensinou a jogar xadrez, e ele me falou sobre uma tal de Ordem Rosa Cruz. E eu fiquei interessado naquilo, eu tinha de 13 para 14 anos, conversei com meu pai, que naquela época não podia entrar nessa Ordem Rosa Cruz por ser menor de idade, tinha de ter autorização do pai, e aí eu comecei a estudar, era um esquema, era uma ordem secreta, ou pelo menos se dizia secreta, né? E a gente estudava, fazia estudos semanais, a gente recebia uma monografia e assuntos ligados vamos dizer assim, a toda a mitologia do Egito e a busca espiritual do Egito. Pelo menos era essa a ideia de a Rosa Cruz teria sido uma entidade, uma ordem secreta que existia no Egito lá há muitos séculos atrás, né? Milênios, na verdade. Bom, isso foi me chamando a atenção. Eu entrei, então, para o ensino médio. Lá no ensino médio, eu conheci um outro colega que também jogava xadrez, e ele gostava além de jogar xadrez, ele gostava de ler uns livros de um tal de Lobsang Rampa. Não sei se você lembra desse Lobsang Rampa, o Ferrari. Ele era um suposto monge tibetano. Parece que mais tarde descobriram que, na verdade, ele não era monge tibetano nada, era um sujeito, um inglês que disse que tinha recebido o espírito do monge tibetano, feito uma coisa que eles chamavam de transmigração, que é passar a alma do monge tibetano para aquele sujeito inglês lá que tinha nascido há pouco tempo atrás. E uma das coisas que esse monge tibetano ensinava era fazer o que se chamava viagem astral, ainda chama, mas naquela época era um boom também. O que era viagem astral, como que se fazia viagem astral,
E aquilo me interessou muito. Eu já estava me envolvendo com a Ordem Rosa Cruz e com essa questão do misticismo, e aí aquela questão de viagem astral me interessou muito. Agora, eu tenho de confessar para vocês que não era exatamente assim, o meu interesse nessa época não era bem o interesse espiritual. Na verdade, o meu interesse em fazer viagem astral era basicamente para isso mesmo que vocês estão vendo. Era basicamente para ver moças peladas e poder ver as coleguinhas minhas de turma sem roupa, tomando banho, né? E aí isso tudo eu comecei a treinar, até que com 19 anos eu finalmente consegui o meu intuito de ver uma moça inteiramente pelada, né? Não foi fazendo viagem astral, foi numa boate de striptease em São Paulo, que um colega meu me levou, na verdade, um funcionário do meu pai, e a partir dali eu nunca mais me interessei em viagem astral. Nunca mais me interessei em viagem astral. Mas, de qualquer forma, eu iria ter acabado a minha busca se não tivesse, naquela época, uma tal de TV Mulher na Rede Globo, onde aparecia uma tal de Xenia Beer, que tratava sobre esses assuntos de autoconhecimento, de misticismo, de conhecer a si mesmo, de busca espiritual, busca psicológica. E aí, então, eu comecei eu assistia esse programa com uma certa frequência, e num desses programas, a Xenia Beer citou um grande indiano, na época, era conhecido como um mestre indiano, e era conhecido como Rajneesh, né? O Rajneesh, que hoje é conhecido como Osho, e aí eu comecei a ler tudo que tinha em português. Naquela época não tinha muita coisa em português, em inglês era muito difícil de conseguir, a internet ainda não estava acontecendo, então eu comecei a me interessar e, com todo esse interesse, eu comecei a pensar, eu tenho de descobrir, entender como é que a mente funciona, entender o que eu sou, para onde que eu vou, de onde que eu vim, essas perguntas todas, né? E nessa época eu tinha de definir e decidir que carreira que eu ia seguir, que profissão que eu ia seguir, e eu decidi, muito em função disso, e óbvio que não só em função disso, eu decidi ser médico, e particularmente ser médico e me especializar em psiquiatria. Então, eu comecei a fazer vestibular para passar, para ver se passava numa faculdade, e aí sim ser médico psiquiatra, porque essa era a minha intenção. Então, eu acabei passando na faculdade de medicina de Barbacena. Eu tinha um tio lá que estudava em Barbacena, e ele ficou sabendo que eu estava interessado em psiquiatria e falou: olha, vem fazer o vestibular aqui, porque aqui tem muitos hospitais psiquiátricos, você vai se dar muito bem nessa área e aqui nessa cidade, nessa faculdade que está bem voltada para isso. E calhou de eu realmente passar na faculdade de Barbacena e decidi, então, ir para lá e comecei o curso de medicina, e já no terceiro ano eu já comecei a visitar hospitais psiquiátricos, essa coisa toda, e fiquei muito alegre, muito satisfeito, né? Satisfeito o suficiente, assim como se diz, né? Satisfeito como se fosse um pinto no lixo, né? Não é verdade? E usa-se esse termo, né, para a pessoa que está alegre, satisfeita, como um pinto no lixo, né? Eu nunca entendi muito bem essa expressão como um pinto no lixo, né? Porque eu não sei por que um pinto fica alegre no lixo, né? E eu não continuo entendendo nem hoje em dia, quando o meu pinto está literalmente no lixo e eu não estou sentindo nada de alegria por causa disso, entendeu como é que é? Mas, de qualquer forma, por aí vai. E aí, o que eu fiz? Eu continuei estudando, daí que estudei, lia livros, assistia palestra, procurava pessoas que pudessem me informar sobre várias coisas. Então, passei, o que eu estava lembrando aqui, sufismo, Gurdjieff, espiritismo, né, do Allan Kardec,
budismo, muito de budismo, o Jiddu Krishnamurti, e nesse tempo todo eu continuava envolvido com o Osho, eu usava as roupas do Osho, inclusive durante a faculdade, a partir do 4º, 5º ano, eu usava as roupas do Osho, e as roupas do Osho eram roupas todas de cor vinho, lilás, e a gente usava um colar que se chamava mala. Então, eu ia para as aulas, eu ia para os plantões, usando aquela roupa. E óbvio que, naquela época, era muito estranho alguém daquele jeito, né? Mas, enfim, continuei nesse batente, nessa luta, e uma vez, ainda no curso de psiquiatria, uma psicóloga estava fazendo uma entrevista e fez uma pergunta geral, qual seria o objetivo, a meta de vida de cada um. E eu, sem pestanejar, respondi, eu quero atingir a iluminação, essa é a minha meta de vida, esse é o meu objetivo, é isso que eu quero. Então, era uma coisa assim, muito arraigada em mim naquela época, eu tinha 22, 23 anos, né? O que isso significa? Isso significa, basicamente, que nessa época, quando a gente é tão jovem assim, a gente pensa em muita bobeira, né? Entendeu? Uma delas era essa, né? Ter esse objetivo, né? Atingir a iluminação. Mas, para mim, era o máximo naquele momento, eu achava que realmente esse era o caminho que todos deveriam seguir, inclusive eu, particularmente eu, e principalmente eu. E continuei por esse caminho, terminei a faculdade, comecei a trabalhar com psiquiatria, vim aqui para a minha cidade, que é Cruzeiro, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, mas sempre continuando a estudar, continuando a ler, continuando a procurar, mas era muito difícil naquela época encontrar pessoas interessadas nesses temas, particularmente numa cidade de interior, como eu estava morando a partir do momento em que eu formei, vim trabalhar, já tinha uma filha, estava casado. Então, tinha realmente uma dificuldade nesse sentido, né? Aí surgiu a internet, apareceu o Orkut, e o Orkut foi um achado para mim, porque tinha muita gente interessada, e como o Ferrari adiantou, todo tipo de assunto que você procurava, você encontrava no Orkut, e lá no Orkut era interessante que cada lugar tinha um assunto específico. E aí eu encontrei esse grupo que chamava A Busca, e nesse grupo de Orkut, eu acho que era esse o nome, A Busca, foi aonde eu encontrei pela primeira vez o Ferrari, né? A gente trocava ideias, não só a gente, tinham muitas pessoas, né, Ferrari? Várias pessoas, e na época o Ferrari ainda não tinha iniciado, ou pelo menos eu não me lembro dele ter iniciado o trabalho da oficina, assim, eu acho que nem estava em gestação ainda essa questão, acho que foi se criando a partir de um outro momento, eu nem lembro mais se no Orkut, enquanto existia o Orkut, já começou a existir a oficina. Mas, de qualquer forma, foi uma época em que a gente conversava bastante, a gente fazia entrevistas, fazia questionamentos, fazia perguntas, coisas nesse sentido, e até que num determinado momento, nessas buscas, eu achei um cara que se chamava U.G. Krishnamurti. Chamava porque ele já faleceu, na época ele ainda era vivo, e dentre os livros que eu li dele, tinha um livro onde tinha uma frase, que era essa frase que eu coloquei aí, que dizia como está na frase, né? Não há self, não há eu, não há espírito e também não há mente. Ou seja, nem self, nem eu, nem espírito, nem mente. E quando eu li aquilo, aquela frase ali me causou um impacto imenso. Eu comecei a rir, comecei a falar, pô, o que eu estou fazendo? Por que eu estou procurando essas coisas todas? Se não existe nada disso, que bobagem, né? E uma sensação de alegria, de bem-estar, de paz, de falar, poxa, é isso, né? Não tem nada disso, não existe nada disso. E foi aí que surgiu
o primeiro iluminado virtual. E por que o primeiro iluminado virtual? Primeiro iluminado virtual porque eu não conhecia nenhum blog ou página na internet especificamente sobre iluminados naquele momento, ou que um iluminado estivesse fazendo, e mesmo que tivesse algum iluminado assim, alguns parece que já estavam surgindo e fazendo blogs, etc, etc, eles tinham se iluminado a partir de contato com outros mestres, a partir de trabalhos que eles estavam desenvolvendo fora do ambiente virtual. Então, eu tive essa sacada. Poxa, eu sou o primeiro iluminado virtual, primeira pessoa que se iluminou a partir da internet. Então, eu fiz esse blog e usei o nome Cavian, que era o nome que o Osho tinha dado para mim, e comecei a descrever o que eu sentia, o que eu percebia, o que era iluminação, o que não era, sempre baseado no que eu tinha aprendido e no que eu estava vivenciando naquele período, vivenciando naquele momento, né? Eu não tenho mais nada, nenhum material daquela época, como eu tinha falado para o Ferrari quando ele me convidou, semana passada, eu falei para ele, olha, eu não lembro quase nada daquele período, o que eu escrevi, o que eu falava, e infelizmente eu não tenho mais nada para apresentar para vocês. Ele falou, não, fale o que você se lembra. E aí, assim, o que é mais marcante é que eu lembro que nesse período, por um período que eu não sei mais precisar de quanto tempo, eu realmente acreditei que tinha me iluminado de alguma forma, até que eu comecei a perceber que, mais uma vez, eu tinha caído num equívoco. E quando eu percebi que eu tinha caído num equívoco, eu, no blog, descrevi sobre a minha desiluminação. Ou seja, um processo em que eu falava, poxa, eu não estou iluminado nada, então eu vou me desiluminar. E aí eu até falava o seguinte, hoje em dia tem tanta gente na internet iluminada e se iluminando, que um a mais, um a menos não vai fazer falta. Então eu prefiro ser, ao invés de ser o primeiro iluminado virtual, eu prefiro ser o primeiro desiluminado virtual. E a partir daí, eu parei com o blog e entrei num processo muito de questionamento, questionando a tudo e a todos no que se refere a essa questão de misticismo, de busca espiritual, de autoconhecimento. E nesse período, eu tive vários papos e vários diálogos, e talvez até a gente possa usar algum termo assim, discussão até, sobre esses temas, sempre criticando esses tipos de postura, e isso durou um bom tempo. Nessa época, o Ferrari já estava colocando, já estava iniciando a oficina dele, e aí eu comecei a questioná-lo, até que ele começou a me chamar de Quevedão, né? O Quevedão era uma referência ao Padre Quevedo, que na época também ficou famoso, que ele era um jesuíta parapsicólogo e aparecia na Rede Globo. Ele aparecia na Rede Globo fazendo um trabalho lá de mostrar que aqueles médiuns que estavam ali, aqueles curadores que estavam ali, na verdade, era tudo uma farsa, não estava acontecendo de verdade nada daquilo. E então o Ferrari começou a me chamar de Quevedão. O Quevedão, porque o Padre Quevedo acreditava, obviamente, no catolicismo e não acreditava em nada daquelas outras coisas. E quando ele descobria alguma dessas farsas, ele virava e falava, como está aí na meme, isto não existe, que ele era um espanhol, então ele tinha um sotaque, né? E aí isso virou até meme, até hoje a gente acha na internet a meme do Padre Quevedo, né? Bem, mas esse processo de questionamento continuou durante um tempo. Uma das coisas que aconteceu nesse processo de questionamento, se eu não me engano, questionando e entrando em debate com o Ferrari acabou fazendo um livro, que eu acho que é esse livro, não me lembro se é esse livro, eu coloquei aqui, me parece que foi esse livro, que é o interlocutor que tem lá no livro, sou eu, né? As perguntas eu que fazia, e o Ferrari respondia, e a gente
entrava em debate sobre esses temas. E aí ele pegou os melhores momentos daquela época e fez esse livro, né? Contando, falando sobre, óbvio, mostrando o trabalho dele na oficina e a forma da oficina ver todas essas questões que eu fazia naquele momento, né? Bem, mas ainda, além da oficina, eu também comecei a procurar outros iluminados ou outras pessoas ligadas a essa área, como o Satyaprem, o Moji, ou Moji, o Lama Samten, a monja Coen. Por sinal, falando da monja Coen, deu uma vontade até de eu tomar uma Brahma aqui agora, mas eu só tenho água, né? Entendeu? Então vamos tomar água mesmo, que ela é a garota propaganda agora da Brahma, né? A monja Coen. Bom, não sabia não, Ferrari? Sabia? Não? Verdade. Bom, mas então todo esse questionamento, todos esses momentos, eu vim ainda nessa procura, realmente, até que, há uns anos atrás, eu conheci 2 autores. O Anthony de Mello, que era um católico, um padre católico, e esse Ken Case, que falava, ele tinha uma estrutura, um modelo sobre felicidade, e ele foi muito famoso na década de 70, 80, nos Estados Unidos, fez vários livros, e o Anthony de Mello também muito famoso durante muito tempo. Ele foi reconhecido, inclusive ele teve problemas com a Igreja Católica, porque ele trabalhava muito, ele era indiano, e ele fazia muito uma confluência entre o conhecimento oriental e o catolicismo, e isso, em muitos momentos, chocava com o conhecimento e com toda a estrutura da Igreja Católica, né? Mas, enfim, e aí eu percebi, naquele momento, que durante todo esse período que eu fazia essa busca espiritual, essa busca por autoconhecimento, eu percebi que a minha meta era realmente me libertar do sofrimento. Esse era o meu objetivo. Quando eu falei lá que eu queria me iluminar, aí começou a cair a ficha nessa época, mas eu quero me iluminar para quê? Para que serve isso? Para que serve essa iluminação? Eu quero me iluminar para eu não sofrer. Porque se alguém chegasse para mim com uma pílulazinha azul ou vermelha, tanto faz, né? E me desse essa pílula e falasse para mim, a pílula azul talvez seja, com idade, uma pílula azul seja a melhor nesse momento, né? Mas assim, se me desse essa pílula azul e falasse, tome essa pílula azul e você estará iluminado. Entendeu como é que é? Só que você vai continuar sofrendo. Eu ia falar, essa pílula azul não serve para nada. Então, realmente, assim, essa era a minha visão naquele momento. Então, basicamente, a minha visão passou a ser, eu preciso de descobrir como fazer para me libertar do sofrimento. Eu quero parar de sofrer. E aí, continuei nesse caminho, o Anthony de Mello, Ken Case e vários outros, mas esses 2, vamos dizer assim, caiu a ficha realmente, foi nesse momento que eu li esses dois autores. Então, basicamente, eu foquei toda a minha atenção na questão do sofrimento. Eu continuei procurando e aí voltei mais para a área minha mesmo de psiquiatria e psicoterapia, e aí comecei a estudar terapia cognitivo-comportamental, ACT, que é um outro tipo de terapia comportamental e cognitiva. Comecei a estudar neurociência, fazia curso de uma coisa, curso de outra. Me formei em terapia cognitivo-comportamental, hoje eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Fiz PNL, daí fiz tudo que podia fazer de PNL, até chegar a Master Trainer de PNL, mas sempre ficava aquela questão do sofrimento. E veja bem, como psiquiatra, óbvio que eu trabalho o tempo todo com sofrimento psicológico. Mas o que eu percebi era o seguinte, que muitas vezes as pessoas chegavam no consultório com um quadro, vamos colocar assim, um quadro depressivo, e sofrendo muito em função do quadro depressivo, e eu, a partir
do trabalho que eu podia desenvolver com medicamentos e com psicoterapia, fazendo esse tratamento conjunto, eu percebia que, de fato, a pessoa melhorava, diminuía muito aquele sofrimento e ela saía daquele estado depressivo. Mas, como todo mundo, ainda continuava sofrendo, né? O sofrimento ainda persistia. Não era um sofrimento patológico, mas vamos dizer assim, não era um sofrimento mais causado por um transtorno psiquiátrico, como, por exemplo, uma depressão, mas o transtorno psiquiátrico, mesmo curado, o sofrimento persistia. Aí, naquela época, também me lembro bem que eu comecei não, já lia, mas daí retomei algumas coisas do Freud também, e uma das coisas que ele falava é que a psicanálise ajudava o indivíduo a viver de uma forma em que o sofrimento neurótico desaparecia e a pessoa passaria a viver com o sofrimento comum. Ou seja, o objetivo da psicanálise era minimizar e fazer cessar o sofrimento neurótico, para a pessoa retornar ao sofrimento comum, que era o sofrimento básico de cada um de nós. E eu saquei que não era só aquilo que eu queria um pouco mais, eu queria ver e entender esse sofrimento comum, independente da questão do sofrimento patológico. Nessa época, eu na verdade, eu escrevi um livro chamado Terapia do Despertar, em que eu juntava todas essas coisas, só que eu não cheguei a publicar esse livro porque eu fiz o livro inteiro e eu fiquei pensando, puxa, está faltando alguma coisa, não dá, não é isso que eu quero ainda. Então eu falei, tem várias sacadas aqui, vários insights que eu tive durante esse período todo, mas eu sentia que ainda estava faltando alguma coisa, e eu acabei não publicando esse livro, embora seja um livro pronto, inclusive a capa dele está aí, né? E aí houve uma outra sacada. Eu saquei que não era exatamente como me livrar do sofrimento, ou como se livrar, como as pessoas deveriam fazer para se livrar do sofrimento. Eu comecei a perceber que eu teria de estar buscando realmente o como do sofrimento. Ou seja, o que especificamente eu estou fazendo e as pessoas estão fazendo para sofrer. E aí, então, no lugar de procurar me livrar do sofrimento, eu procurei olhar o sofrimento e falou, poxa vida, eu estou querendo viver livre do sofrimento, eu estava querendo me iluminar, eu estou querendo viver feliz, mas o que eu tenho de fato aqui, na minha vida, na minha frente? O que eu tenho é o sofrimento. Então, caramba, deixa eu olhar para o sofrimento. Se o sofrimento está aqui, eu não estou conseguindo fazer nada para me iluminar, senão eu já estava iluminado. Eu não estou conseguindo fazer nada para ser feliz, porque senão eu já estava feliz. Mas, caramba, eu estou conseguindo sofrer. Então, caramba, eu já sei fazer isso. Eu sei sofrer. Só que eu não sei como é que eu sofro. Então, deixa eu descobrir como é que eu sofro. O que eu estou fazendo para sofrer? Porque, veja bem, se eu já estou sofrendo, é porque eu sei fazer isso. Ou seja, o que eu tenho de descobrir não é uma técnica de meditação para ficar feliz, não é uma técnica de meditação para me iluminar. O que eu tenho de descobrir é qual é a minha técnica para sofrer. O que eu estou fazendo para sofrer? Certo? E aí, então, eu comecei a olhar para mim e falar assim, tá bom, Celso, parabéns, você é um mestre no sofrimento. Agora, você é um mestre inconsciente, porque a sua maestria é tão grande que você sofre sem saber como se faz para sofrer. E aí eu falei assim, então deixa eu descobrir. Eu quero ser um mestre consciente do sofrimento. Ou seja, eu estou sofrendo e agora eu estou sofrendo porque eu estou fazendo isso, aquilo outro. Então, esse é o como do sofrimento, né? E, a partir daí, muita dessa parte de discussão, de embate, de diálogo, de crítica a outros tipos de postura relacionadas a técnicas para iluminar, técnicas para viver de uma forma feliz, etc., etc., eu deixei de lado, tanto é que
já faz, eu acho que mais de 1 ano e meio, 2 anos, talvez até mais do que isso, que eu não perturbo mais o Ferrari com os meus questionamentos, né? E no ano passado, em março do ano passado, uma semana antes da pandemia ser decretada oficialmente aqui no Brasil, eu lancei um livro que chama Abra Mão do Sofrimento. Agora, e nesse livro eu descrevo um modo que eu chamo de o modelo, que é o modelo de como você faz para sofrer. Se você está sofrendo e você não sabe o que você está fazendo para sofrer, leia o meu livro que você vai aprender a sofrer sabendo o que você está sofrendo. E aí, obviamente, assim, no livro eu não dou a solução, como você vai se libertar do sofrimento, como você vai fazer o sofrimento cessar. Na verdade, o que eu falo é o seguinte: olha, o que você está fazendo para sofrer é isso. Se você quiser continuar fazendo, parabéns, continue. Agora, se você não quiser, é só, viu o que você está fazendo? Para de fazer. E pronto. Né? E jamais, há mais do que 1 ano e meio, né? Quase 2 anos, eu tenho conseguido agora a não fazer o que eu fazia para sofrer. E agora, e agora, e agora. E aí as pessoas me perguntam, mas caramba, senhor, você está dizendo que está fazendo isso agora, mas e amanhã? Será que você vai estar fazendo? Eu falei, opa, isso daí já é um dos caminhos para eu começar a sofrer. Começar a pensar se amanhã eu vou estar sofrendo ou não. Em linhas gerais, é isso. Agora, acho que deu até bastante tempo, eu pensei que ia falar em menos tempo. Eu vou ficar por aqui, o Ferrari, daí siga por aí, pergunte o que quiser perguntar e vamos trocando ideias. Não debatendo mais, mas conversando. Celso, sensacional. Você acabou com as minhas perguntas aqui. Que ótimo que deu certo de colocar as imagens e você tinha feito já a apresentação. Ficou sensacional. Agradeço e meus parabéns. Ajudou demais. Todo mundo estava assistindo aí, teve um super apoio visual. Você pode agora desligar a tela, que todo mundo vai te ver maior. Hein? É só você ir aí no compartilhar a tela, tem um botão que é parar compartilhamento. Isso. Eu ia fazer você percorrer todo esse caminho e você fez sem eu precisar ir te puxando, assim. Você fez, foi muito melhor. Um parênteses aqui. Aqui você não sabe, né? Eu acho que você não sabe. E o povo aqui da oficina não sabia, e foi legal você contar que você é o interlocutor do livro Democracia Universal. E não sei se você sabe, mas quando a gente estava tendo aquela conversa, eu estava na praia de Ipanema, no celular, tomando sol, assim, e respondendo no celular as perguntas e conversando com você ali. Muito louco, né? Mundo moderno. Não lembro disso, não. Talvez na época você tenha comentado isso, mas eu não me lembro, não. O que acontece é que eu não gosto de sol. Eu vou para a praia, mas eu não gosto de sol. Então eu fico na sombra. Então estava lá na sombra, então eu comecei aquela conversa com você. E digitar naquele tecladinho de celular é uma merda, né? Mas foi ali mesmo, naquele tecladinho de celular. Bom, fecha parênteses. Eu vou então seguir aqui em algumas perguntas que têm a ver com o que você falou. Eu vou te fazer primeiro umas perguntas de definição. As pessoas que estão assistindo aí, eles têm na cabeça a definição da oficina e tal. Então, é importante que eles tenham a sua também, para poder fazer uma comparação e ficar claro como que é o seu entendimento sobre essas questões. Então, eu vou te pedir umas definições. Você defina do jeito que você quiser e quando você não tiver a definição, você usa aquela sua palavrinha mágica lá. A primeira definição é: o que é ser humano para você? O Ferrari tinha me falado anteriormente
queria fazer uma série de perguntas e se eu teria alguma pergunta que ele achasse relevante eu fazer, ele fazer para mim, para que eu pudesse responder. Eu falei para ele, olha, você pode fazer as perguntas que você quiser, porque eu vou responder todas. E eu sempre tenho resposta para todas as perguntas, até porque a resposta que eu mais uso é eu não sei. Né? Então, essa é a resposta. Né? Quando você fala para mim o que é ser humano, eu tenho um monte de respostas possíveis para essa pergunta. Mas, assim, a princípio, se você perguntar e qual resposta que é a resposta verdadeira, aí a minha resposta é não sei. Eu realmente, na medida em que eu comecei a focar a minha atenção na questão do sofrimento e foquei a atenção em como que eu crio o sofrimento para mim mesmo, dentro da minha visão, dentro da minha forma de ver, várias questões são questões que geram mais sofrimento do que resolvem. Uma dessas questões é essa, o que é ser humano? Outra questão, da onde eu vim? Outra questão, para onde eu vou? Outra questão, existe vida após a morte ou não existe? Outra questão, Deus existe ou Deus não existe? Outra questão, por que eu sofro? Será que eu mereço sofrer ou não mereço sofrer? Todas essas questões, óbvio, como eu tive um passado enorme ligado a essas questões místico, filosóficas, psicológicas, é claro que eu tenho várias respostas para dar. Eu não lembro a resposta que você dá na oficina, eu lembro que você divide ser, em humano, enfim, é uma definição possível. Agora, se você perguntar, essa definição, a seu ver, Celso, está certa? Eu vou falar, não sei. Ah, não, mas tem uma outra definição que fala assim, assim. Eu vou falar também, olha, não sei. O fato é o seguinte, algumas perguntas que a gente faz dentro da minha visão, algumas perguntas que a gente faz, a intenção positiva da pergunta é descobrir a resposta para você viver bem e para você viver sem sofrer. Só que, geralmente, a intenção, apesar da intenção positiva ser essa, o que acaba acontecendo é que a gente acaba criando mais sofrimento. Porque se eu respondo para você e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, olha, ser humano é batatinha quando nasce, tá? E aí você, todo mundo, ou a maioria das pessoas que estão aqui, fazem parte da oficina, falam, nossa, mas o Ferrari não fala que ser humano é batatinha quando nasce. Esse Celso não sabe nada sobre o que é ser humano. Ou, caramba, o Ferrari está errado. Então, ser humano não é aquilo que ele falou. Ser humano é batatinha quando nasce. E aí, o que acontece com a pessoa? A pessoa começa a entrar em parafuso, ele começa a sofrer, fala, pô, quem está certo? Será que é o Celso? Será que é o Ferrari? Ou nem o Celso, nem o Ferrari? E aí, eu tenho uma opinião que é mais ou menos parecida com a do Celso, é mais ou menos parecida com a do Ferrari. Ah, então eu vou ficar com a minha opinião. Mas espera aí, a minha opinião pode não ser verdade, porque se o Ferrari acredita firmemente que ser humano é o que ele diz, e o Celso acredita firmemente que ser humano é batatinha quando nasce, e os dois estão errados, então eu também posso estar errado, caramba. E aí eu falo, pô, nossa, eu não sei, caramba, eu estou sofrendo. Ah, justo, muito justo. Vou para a segunda pergunta de definição, que é importante para a sequência aqui. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento também tem várias definições, mas hoje em dia eu entendo o autoconhecimento como uma estratégia bem intencionada para descobrir uma forma de viver bem, que geralmente gera mais sofrimento do que o viver bem. Bom, aí você já matou minha segunda pergunta, né? Mas eu vou fazer ela do mesmo jeito, talvez você acrescente mais alguma coisa. Para que serve autoconhecimento? O autoconhecimento, essencialmente, não serve para nada. Mas seria muito nihilista deixar essa resposta. Então, eu diria assim, o autoconhecimento é uma tentativa frustrada de ter uma boa vida ou viver bem. Veja bem, estou usando os termos
Não estou usando o termo de oficina, que eu não sou oficineiro. Quando eu digo vida boa, viver bem ou bem viver, é o que coloquialmente as pessoas entendem, não o que especificamente a oficina entende. Até vale a pena lembrar, como tem vários oficineiros ouvindo, teve uma época que eu sugeri para você que você, ao invés de usar os mesmos termos que são usados coloquialmente, você usasse os mesmos termos, mas colocasse na frente o um. Então, consciência, bem viver, que daí significa o bem viver da oficina. O consciência é o consciência da oficina. Democracia é a democracia da oficina. Porque senão as pessoas começam a se enrolar. Mas democracia é uma forma de governo? Como é que se fala de democracia, etc, etc? Mas, enfim, continuemos. Eu me lembro dessa sugestão, e é muito comum as pessoas me pedirem para fazer um dicionário da oficina. Aí eu falo, os livros são dicionário. Tá. Entendendo o autoconhecimento como uma coisa que se pratica, então a minha pergunta aqui é como se pratica autoconhecimento? Hoje em dia, eu diria que eu não pratico mais autoconhecimento. Hoje em dia, o que eu faço é eu parei de praticar o sofrimento. E na medida que eu parei de praticar o sofrimento, eu não sinto mais necessidade nenhuma de praticar autoconhecimento. Até porque eu acreditava que ao praticar autoconhecimento, eu estaria descobrindo formas de me livrar do sofrimento. E, na verdade, eu fiquei anos, décadas, buscando o autoconhecimento e o resultado não foi o que eu esperava. Isso é obviamente, uma resposta pessoal e não significa que isso aconteça com todo mundo, a todo momento, né? Mas eu desconfio que sim, porque pela quantidade de autoconhecimento que tem hoje, de estratégias de autoconhecimento, de formas de se autoconhecer, de maneiras de se autoconhecer, realmente assim, parece que as pessoas continuam buscando o autoconhecimento. Mas, na verdade, mais uma vez, aquela coisa, para que buscar o autoconhecimento? Para parar de sofrer? Bom, então, o que você está fazendo? Eu estou sofrendo. Então, ao invés de buscar o autoconhecimento, descubra o que é o sofrimento. Entenda o que é o sofrimento. Ah, mas isso é autoconhecimento. Bom, eu acho que não, porque eu não me conheço, eu tenho plena certeza que eu não me conheço. Tanto eu tenho plena certeza que eu não me conheço, que quando você perguntou o que é ser humano, eu suponho que seja e não sei exatamente como definir isso. Embora, mesmo sem definição, eu continue sendo um ser humano. Ou não. Você está me dando uma saia justa aqui, porque você está mudando o significado da coisa. Mas eu vou reformular minha próxima pergunta. Vamos chamar, então, de esse conhecimento do funcionamento do sofrimento? Porque, para você entender, você vai ter que estudar o seu sofrimento, né? E aí, quando você estuda o seu sofrimento, você fica consciente do que você está fazendo, como você falou. E aí, vamos chamar esse estudo, para ficar consciente do que você está fazendo para sofrer, de autoconhecimento, tá bom? Então, agora eu estou te dando uma definição. É possível uma pessoa viver bem se ela não fizer esse estudo do seu próprio sofrimento? Bom, aí, mais uma vez, seria o que seria viver bem, né? Teria de definir o que seria viver bem para se chegar a essa conclusão. Mas, veja bem, você perguntou, é possível uma pessoa viver bem sem passar por esse processo de sofrimento, de autoconhecimento, ou seja, entender o sofrimento? Né? É isso que você está perguntando. Né? Eu diria assim, que a pessoa, e as pessoas em geral, elas, justamente porque buscam um caminho para deixar de sofrer, e esse caminho elas chamam de autoconhecimento, é justamente por isso que elas sofrem. O sofrimento decorre da busca pelo fim do sofrimento. Mas ela, para perceber isso, ela vai ter que se estudar. Não vai ter que estudar. Isso pode acontecer ou pode não acontecer. Porque, veja bem, no momento em que você fala que
alguma coisa tem que acontecer para você deixar de sofrer, enquanto essa coisa não acontece, você vai ficar sofrendo. Eu entendi. Mas então vou mudar. Então é necessário que aconteça para que a pessoa não caia mais nesse equívoco. Vamos usar uma analogia. Eu diria assim, hoje em dia eu costumo falar o seguinte, tem várias definições de sofrimento, e dentro da minha visão, eu sempre falo dentro da minha visão que eu não consigo ver a partir do olho de ninguém. Então, dentro da minha visão, eu digo assim que o sofrimento é um mau hábito adquirido desde a infância. Você não precisa de aprender a não ter um mau hábito. Você precisa de estar consciente de que você aprendeu um mau hábito desde a infância. Na medida que você toma consciência disso, você se dá conta que você está tendo um mau hábito o tempo todo. E na medida que você percebe que é o mau hábito seu que gera esse mal-estar, você não começa a fazer algo, mas você começa a parar de fazer o que você já faz. Que é o quê? Parar de ter o mau hábito. Tá perfeito, eu estou te entendendo. E o ponto, então, que eu estou querendo te perguntar é o seguinte: tem dois momentos que um indivíduo pode estar. Em um, ele sofre, mas ele ignora o que ele está fazendo para sofrer. Esse é um ponto que o indivíduo pode estar. Vamos chamar isso de ponto A. Aí tem o ponto B. No ponto B, o indivíduo fica consciente sobre o que ele está fazendo para sofrer, e por ele estar consciente, ele pode desistir, parar de fazer isso. Certo? Qual é a diferença do ponto A para o ponto B? O que muda do ponto A para o ponto B? No ponto A, você está fazendo alguma coisa para você parar de sofrer. No ponto B, você para de fazer alguma coisa para parar de sofrer. Então, mas para você parar de fazer, alguma coisa aconteceu. Você falou já o que aconteceu. Exatamente. O que acontece é você se dar conta, ou seja, ter consciência de que você tem aquele mau hábito. Isso, e a partir do momento que você tem consciência, pronto. Eu posso fazer uma pequena analogia, para ficar mais claro ainda. Um sujeito chega num médico com a mão fechada e fala: doutor, eu tenho tido muita dor no punho, certo? Dor aqui. Eu aperto e dói. Aí o médico fala: bom, vamos descobrir isso. Pede raio-x, ressonância magnética. Olha, realmente não tem nada importante no seu exame. Ah, doutor, mas quando eu faço isso, dói. Aí o médico fala: bom, eu vou passar um analgésico para você. Aí passa o analgésico, o cara volta, faz um retorno, e o cara chega: e aí, melhorou? Olha, doutor, quando eu faço assim, continua doendo. Eu faço assim, continua doendo. Olha, passei um melhor analgésico que tem, eu não posso passar uma coisa mais potente, eu acho que esse problema seu é de ordem psicológica. Vai procurar um psicólogo, que essa dor é uma dor psicológica. Aí eu vou no psicólogo, chego ao psicólogo, qual é o problema? O problema é que quando eu faço assim, dói. Aí, bom, vamos começar a terapia, e vamos lá, vamos falar sobre a história do seu pai, da sua mãe, de como que você foi, o que aconteceu, como é que você casou, o que acontece na sua vida, no seu trabalho, não sei o quê, e vai anos de terapia. E aí, como é que está a dor? Quando eu faço assim, dói. Bom, não sei. Aí alguém da família fala assim: ó, vai no fulano de tal, que é um espírita que cura mesmo tudo, não é daqueles espíritas que fazem outras coisas com você, não, você pode ir tranquilo. E aí eu vou num centro espírita, ou vou em outro curador qualquer, explico o meu problema, ele faz, ele reza, ele ora, ele chama espírito, ele não sei o que, não sei o que. E aí, como é que tá? Ainda tá doendo, eu faço assim, ainda dói. Faço assim, ainda dói. Aí, poxa, eu desisti. Desisto disso. Vou parar de fazer isso. E a dor parou. Porque o que estava doendo é você fazer isso. Você fechar o punho. Você fechava o punho com o quê? Com a intenção positiva de ver se a dor passou. Só que era justamente você fechar o punho fortemente para ver se a dor passou que fazia você sentir dor. Na medida que você toma consciência disso, você não precisa do médico, você não precisa
do espírita, você não precisa do psicólogo. Veja bem, eu sou psiquiatra, não estou falando nada contra tratamento psiquiátrico, nem nada contra tratamento psicológico, nem nada contra qualquer tipo de tratamento místico. Eu só estou falando que, sobre esse ponto de vista que eu estou colocando, o sofrimento, ele, na verdade, é algo que a gente faz para a gente com a intenção de viver bem, só que o resultado disso acaba sendo o não viver bem, acaba sendo a manutenção do sofrimento. Cada momento em que eu, com uma boa intenção, aperto a minha mão firmemente para ver se ela está doendo ainda, eu sinto dor. E é essa dor que eu sinto e que eu faço em mim mesmo que me leva a procurar outro médico, outro psicólogo, outra bezedeira, etc, etc, até que num momento, talvez até mesmo porque eu procurei e não achei, aí o que você faz? Está doendo tanto que daí o que você faz? Você abre mão, e aí você abre mão do sofrimento, que é o nome do livro. Para quem está ouvindo, vou falar um negócio que para quem está ouvindo não está vendo, né? Quando o Celso estava falando assim, ele estava fechando o pulso e falando a mão cerrada. Concluo eu que no ponto A o indivíduo está em estado de ignorância e no ponto B não, certo? E que a transição é do ponto A para o ponto B, do estado de ignorância para o estado de consciente, de lucidez, certo? Certíssimo. É exatamente isso. É a ignorância do seu mau hábito que leva você a manter o mau hábito. Na medida em que você percebe que aquilo que você está sentindo e que tanto te incomoda foi um mau hábito adquirido, então você pode se livrar dele agora, nesse momento, sem precisar de fazer nenhuma técnica específica. Embora o próprio processo de tomar consciência de que você está vivendo com um mau hábito possa ser considerado uma técnica. A pergunta é, como que eu faço para ir do ponto A? Eu estou no estado A, de ignorância. Como que eu faço para sair do A e ir para o B? Primeiro, está doendo. Então, o que motiva a pessoa a buscar uma saída para o sofrimento é o próprio sofrimento. Mas, paradoxalmente, é a busca de buscar uma saída para o sofrimento que mantém o sofrimento. O livro que eu escrevi, eu vou dar falar o final do livro, vou contar o final da história, tá? Vou contar o final da história. O livro tem 200 e tantas páginas, e no final do livro, como eu falei, eu mostro como a pessoa faz para sofrer, e eu chamo isso de um modelo. É um modelo de como se faz para sofrer. Veja bem, é um modelo, não significa necessariamente que seja verdade. É só um modelo. Olha, se você quiser sofrer, faça isso, isso, isso. Ou seja, se você quiser sentir dor na mão, feche a mão firmemente, que ela vai doer. Certo? Então, o modelo explica isso, e o modelo ensina como abrir mão. Certo? Ensina como abrir mão. Mas daí, no final, na última página do livro, tem várias técnicas do livro, e tem uma última técnica que quem entender essa última técnica realmente não precisa de usar nenhuma das outras técnicas. O final do livro é uma página em branco, no meio da página está escrito: abra mão do modelo. Ou seja, abra mão disso mesmo, joga fora esse livro, porque se você entendeu ele, você não precisa mais dele. Porque se você entendeu o que você está fazendo com você mesmo, você não precisa de ninguém mais para te ensinar, e nem esse livro vai servir para você. Porque ele não tem mais utilidade nenhuma. Você vê que eu não sou um bom, né? Eu não sou um mobilizador, que eu estou dizendo, olha, eu escrevi um livro que não serve para nada, gente. E ainda contou o final. Lembrou aquela metáfora budista da jangada. Você conhece, né? Sim, sim. Conta aí pro povo. Que
O budismo seria como se fosse uma jangada que leva você de uma margem até a outra. Quando você chega no outro lado da margem, aí você não precisa mais da jangada e você pode jogar fora a jangada, né? Mas, assim, no meu caso, eu vejo a coisa ainda um pouquinho diferente. Veja bem, imagine duas margens. E para quem não está me vendo, eu coloco uma mão como uma margem e outra mão como outra margem. E aí, então, o que acontece? A jangada vai me levar daqui para cá, certo? Então, a jangada vai me ajudar a fazer isso. Ir de um lugar para o outro, de uma margem para outra. Só que se você realmente ficar atento às duas margens, você vai ver que você não está em duas margens, você está num istmo, você está assim. Você nem precisava da jangada, então. Ou seja, você está com os dedos polegares unidos e as mãos abertas, uma mão é uma suposta margem, a outra mão é outra suposta margem. Você vai procurar uma jangada para te levar de um lado ao outro, enquanto efetivamente, no final das contas, as duas mãos estão unidas pelos polegares. Outro dia eu estava conversando aqui com os alunos, e eu estava lembrando de um texto antigo que eu escrevi sobre o Krishnamurti, que falava do paradoxo do discurso do mestre. E aí dizia que, assim, você lê, o Krishnamurti é um pé no saco, né? Aí você lê aquele chato, aí você não entende porra nenhuma. Aí você desiste, né? Foda-se o Krishnamurti, chega, né? Perdi minha vida lendo esse cara chato aqui. Aí um dia cai a ficha. Aí você entende, mas a hora que você entende, você não precisa mais ler Krishnamurti, né? Então, o que diz esse texto, paradoxo do discurso do mestre? Quando você recebe a ajuda ou a informação, ou sei lá, a jangada que vai te ajudar, é quando você mais precisa da ajuda. Você precisa, e a ajuda vem, só que ela não consegue te ajudar. Por mais que ela venha, ela não consegue. E aí, quando você não precisa mais, aí pronto. Aí você entende qual era a ajuda que você estava recebendo. Eu vou prosseguir agora, Celso, para umas questões assim, porque você é psiquiatra e atende pacientes. Então, eu vou entrar em umas coisas assim. Eu vou entrar numa coisa meio prática, assim, que deve ser o seu dia a dia, uma pergunta prática. Quando uma pessoa, ou seja, um paciente, chega até você e diz que está sofrendo, o que você faz? Quando o paciente chega para mim, chega no meu consultório, dizendo que está sofrendo, eu avalio o paciente. Eu diria assim, hoje em dia, só para dar um número, 90% das pessoas que me procuram realmente têm um diagnóstico de transtorno mental. Os outros 10% estão tendo esse sofrimento que eu chamo de não patológico. Não só eu chamo, mas se chama, no geral, até mesmo na área de psiquiatria, se chama de sofrimento não patológico. Grande parte do sofrimento, que eu vou chamar agora de patológico, ou seja, causado por um transtorno mental, hoje em dia se entende que tem uma base orgânica, ou seja, tem relação com algum aspecto, funcionamento cerebral, e tem uma base psicossocial, ou seja, tem a ver com aspectos psicológicos e aspectos sociais, ou seja, de convívio da pessoa. Então, toda abordagem psiquiátrica bem feita hoje em dia tem de ser levado em consideração o biológico, o psicológico, o social e o que se chama ainda hoje em dia de espiritual, que eu diria assim, que é uma questão dos valores do ser humano. Valores esses que podem ser diferentes dependendo do que o indivíduo entende como espiritualidade, como religião, qual religião aquela pessoa professa. Então, a abordagem tem de ser uma abordagem multifatorial. Ele precisa de tomar medicamento? Muitas vezes precisa, algumas vezes não, algumas vezes só uma abordagem de terapia cognitiva, que é o trabalho, é suficiente para ajudar a pessoa a lidar com aquele momento. Em outros momentos, há necessidade de mudanças até sob o ponto de vista social, porque, veja bem, nós estamos passando ainda por um momento de pandemia, e nesse ano e meio, quase 2 anos, eu recebi muitos
muitas pessoas que nunca tinham manifestado nenhum tipo de transtorno mental e que chegavam extremamente angustiadas, ansiosas, fóbicas, gente lavando a mão com álcool gel 20, 30 vezes por dia, certo? Usando 3 máscaras, vamos dizer assim. Essa 3 máscaras já é um exagero, mas porque eu não tive nenhum paciente usando 3 máscaras, só 2. E você vê que realmente aquilo se manifestou não só por causa de uma questão biológica, ou seja, só por uma questão do funcionamento cerebral, mas por causa de um contexto de vida que a pessoa está passando. No caso específico, a pandemia. Então, isso, como exemplo, mas isso funciona para todos os outros transtornos psiquiátricos em geral. Hoje em dia, realmente, a gente procura ver o ser humano como um todo, né? O que todo significa um ser bio, psico, social e espiritual. O espiritual aí no sentido de valores, né? Valores espirituais. Aí uma resposta, pelo menos no seu dia a dia da medicina, para o que é ser humano, né? Sim, sem dúvida. É uma resposta dentro do setting psiquiátrico, né? Assim como se você perguntar para mim o que é consciência dentro do setting psiquiátrico, eu vou falar o que é pensamento, o que é realidade, o que é alucinação. Obviamente que dentro do setting psiquiátrico tem todas essas definições que não vão bater com as definições, por exemplo, da oficina ou de outras formas de visão de mundo, né? Tá ótimo. Ó, ainda no mesmo tema aqui de você ser psiquiatra. Na psiquiatria, você trabalha com o hardware. Na terapia, como escritor, você trabalha com o software, o psicológico. Como é que é isso? Como é que você lida com essas duas coisas e usa elas e concilia elas? A princípio, a gente pode pensar no seguinte: imagina um triângulo. Eu vou fazer um triângulo aqui com os dedos, né? Um triângulo, ele não tem sentido de se chamar de triângulo se você tem só um lado dele. Não tem sentido se você tiver só 2 lados dele. Um triângulo só tem sentido se tiver 3 lados. Então, quando se fala em ser humano, não dá para pensar no ser humano como se pensa num computador, porque é possível você ter um hardware, ou seja, eu estou olhando aqui agora para o meu notebook. É possível imaginar esse notebook sem nenhum tipo de software dentro. Mas isso é possível imaginar, mas efetivamente a gente não poderia chamar isso de notebook. Da mesma forma, é possível eu imaginar um ser humano que seja só corpo. Isso provavelmente a gente não vai chamar de ser humano, a gente vai chamar de cadáver. Por outro lado, não dá para se imaginar também um ser humano só como psicológico. E usando os três lados do triângulo, vamos chamar um lado do lado biológico, o outro lado do lado psicológico e o outro lado do lado, vamos dizer assim, dos valores, ou seja, o lado espiritual. O ser humano que chega no meu consultório, ele sempre chega como triângulo. Ele nunca chega como um lado só. Agora, já no consultório de um legista, por exemplo, um ser humano pode chegar só com um lado. Aliás, sempre chega só com um lado, só com um lado biológico. Né? Então, assim, como a gente está lidando com um ser vivo, a gente está lidando com essa totalidade. Agora, da mesma forma que, e aí é interessante, né? Um lado não é um triângulo. 2 lados não é um triângulo. 3 lados é um triângulo. Mas, caramba, se cada lado por si só não é um triângulo, como pode ser que 3 lados sejam um triângulo? E aí o questionamento, quando você perguntou o que é ser humano, né? Eu diria, não sei, porque quando eu uso o termo ser humano, eu estou usando um termo para essas 3 coisas, para esse triângulo que não existe separado. Mas que, ao mesmo tempo, não dá para dizer que é um ser humano, porque cada uma desses lados não fazem um ser humano.
interessantíssimo que você esbarrou na Unitrindade, que eu tanto falo na oficina, que é um triângulo, 3, Unitrindade. Sim, sim. A Trindade, ela é assim, é utilizada em vários contextos, né? Não só na psicologia, na psiquiatria, mas em muitas religiões também, como você sabe, e até mesmo na oficina, né? Uhum. Como você está me falando agora. E eu me lembro. O que você falou ali de valores é porque eu chamo assim de ser humano fulano. Os Sim, valores é o fulano, o humano é o psicológico. Agora, o outro lado não é o corpo, é o ser, mas tem a ver com o corpo que você está falando. sim, sim. Estou aproveitando a oportunidade, porque estou conversando com um terapeuta e fazer uma pergunta de coisas que faz parte da minha rotina e eu suponho que faça parte da sua. Então, essa pergunta é nesse sentido. Eu vou fazer tipo uma afirmação, então, e vou meio que exagerar e generalizar. Então, você considera isso, tá bom? E aí você dá a sua resposta. Se você achar que eu falei uma besteira, você fala, não, você está equivocado. A pergunta é o seguinte: por que só mulheres se interessam por autoconhecimento e terapia? Porque homens fogem do autoconhecimento e da terapia. Nunca pensei numa resposta para essa pergunta. Existe um número maior de mulheres com transtornos psiquiátricos, assim, óbvio, estou fazendo uma generalização, porque também tem alguns transtornos psiquiátricos que são mais comuns em homens do que em mulheres, mas, por exemplo, no caso de depressão, é 3 para 1, 3 mulheres para 1 homem. E tem outras estatísticas que eu não vou lembrar aqui agora. Mas, de qualquer forma, em linhas gerais, é mais isso mesmo, sabe? Aí, assim, tem várias respostas possíveis, respostas dentro da psiquiatria, voltadas também para questões genéticas, questões sociais, questões de mudanças hormonais que são muito mais comuns em mulheres do que em homens. Mas, assim, eu vou responder usando o modelo que eu utilizo. Eu diria assim que as mulheres elas aprendem melhor a sofrer do que os homens. E por isso elas procuram mais o autoconhecimento para descobrir uma forma de se livrar do sofrimento. Os homens muitas vezes sofrem, mas sofrem calados. Mulher também sofre calada. Mas quando eu digo que o homem sofre calado, é no sentido dele não abrir mão e falar: poxa, eu estou sofrendo, preciso de ajuda. É muito comum no consultório a gente receber esposa, namorada, filha de alguma pessoa, algum homem, que está passando por algum tipo de problema, e a pessoa, a esposa, a namorada, a filha, vão procurar dizendo: olha, meu pai, meu namorado, meu esposo tá com problema, mas ele não aceita vir aqui, ele não aceita fazer tratamento, ele acha que ele não tem nada, ele acha que ir no psiquiatra é frescura. Ele diz que eu que sou muito exigente com ele, eu que vejo coisas aonde que não existe, e coisas nesse sentido. Já as mulheres têm uma facilidade maior de se exporem, de se colocarem. Eu acho que, de alguma forma, isso é um problema e, ao mesmo tempo, uma solução. Problema porque, socialmente, desde muito cedo, as mulheres aprendem que viver é sofrer. E, particularmente, viver é sofrer na mão do marido. Hoje em dia isso tem mudado muito, né? Ainda bem que está mudando, mas, puxa vida, é super interessante isso, né? Super interessante como, aliás, eu vou falando, me lembro, né? Se você for olhar, nada contra, mas se você for olhar o Antigo Testamento lá na Bíblia, o tempo todo as mulheres precisam de se submeter aos homens e as mulheres precisam de aprender a sofrer. Essa seria a minha resposta. Não tem base científica nenhuma. Eu também não tenho uma resposta, só tenho a observação. Assim, toda vez que estou fazendo um trabalho de autoconhecimento, 90% do público é feminino, só 10% ou menos é masculino. E, aproveitando isso, aproveitando que a gente está aqui conversando e vai virar um podcast e outras pessoas podem ouvir,
Então, vamos simular que aí você fala e vai ficar registrado, a pessoa pode ouvir e se beneficiar com isso. Vamos imaginar que eu sou um homem que está sofrendo, mas não aceita que está sofrendo, que nem você falou, né? Que as mulheres vão lá e falam, meu marido, meu filho está sofrendo, mas ele acha besteira o autoconhecimento, besteira fazer terapia, análise. O que você diria para mim? Eu não entendi bem a pergunta. O que eu falaria para a mulher que vem me procurar ou para o homem que se nega a fazer o tratamento? Para o homem que não foi lá conversar com você, mas vai ouvir esse podcast depois. Eu diria para ele, óbvio, ele não está no meu consultório ainda, né? Mas eu diria para ele, basicamente, escute a sua mulher, cara. Ela é muito mais sábia do que você. Basicamente, assim, o que eu posso fazer, e geralmente faço, né? Quando surge esse tipo de situação, é trabalhar com a mulher, no caso, como eu falei, a filha, a namorada ou a esposa, para ajudá-la a conseguir convencê-lo de fazer o tratamento. Isso passa muitas vezes por um papo diferente que ela pode ter com ele, certo? Ou a maioria das vezes o que dá mais certo é conseguir a mulher junto comigo conversando, conseguir a partir de um vínculo que esse marido, esse namorado, esse pai tenha com outra pessoa importante e relevante na vida dele, que essa pessoa possa servir de intermediário para levar aquela pessoa a finalmente fazer o tratamento, ou pelo menos fazer a avaliação psiquiátrica. Né? Muito legal. Quase você me convenceu. Vamos ver se eu vou lá no seu consultório. Ó, vou aproveitar também a sua experiência aí de médico e te fazer a seguinte pergunta. Como está sendo sua experiência com os pacientes nessa época de Covid e isolamento social? Quais são suas observações? Então, realmente, assim, houve um aumento de casos procurando atendimento psiquiátrico em função dessa história do Covid, né, como eu já havia dito anteriormente. A grande parte dessas pessoas, e aí inverto o que eu falei anteriormente, que eu falei que uma pessoa que vai ao consultório psiquiátrico, hoje em dia, 90% tem um transtorno psiquiátrico que precisa de ser tratado e que precisa de tomar medicamento, essa coisa toda. No caso dessas pessoas que estão procurando a partir do Covid, não é tanto assim, porque muitas dessas pessoas elas estão procurando em função de uma ansiedade situacional muito ligada à questão social, ou seja, à questão da pandemia. E aí, nesse caso, o trabalho tem de ser muito mais voltado para um trabalho de ordem psicológica, para aprender a pessoa a ter uma melhor resiliência em relação a esse momento, do que medicar a pessoa. Então, nesses casos, a abordagem que eu tenho feito é muito mais uma abordagem psicoterápica, quer seja a partir de uma psicoterapia que a pessoa vai fazer comigo mesmo, ou encaminhando para um psicólogo, e poucas vezes medicação. A não ser em casos, como eu também dei o exemplo, pessoas, por exemplo, que começam a ter sintomas obsessivos compulsivos, tipo, usa álcool gel 20, 30 vezes. Você vai olhar na mão da pessoa, isso já aconteceu, a mão da pessoa está toda ressecada por causa do uso excessivo de álcool, a mão está vermelha. Aí, em alguns casos como esse, apenas o tratamento psicológico, embora seja o primordial e o mais importante, como o tratamento psicológico ele muitas vezes demora mais tempo, muitas vezes utilizar um medicamento que tenha um efeito anti-obsessivo funciona bastante no sentido de diminuir aquele sintoma, enquanto a pessoa, durante o processo de terapia, vai estar aprendendo a lidar melhor com esse momento, com esse contexto que está vivendo. Legal demais. Bom, eu vou aqui para os finalmente. É uma parte do seu currículo, da sua história, que é bastante interessante, então vou puxar essa linha aí para ter sua visão, o seu testemunho disso. Você já se candidatou a cargo público, não foi? Foi. Qual?
Eu já fui, na minha cidade, eu me candidatei a 3 vezes, em 3 mandatos seguidos, eu me candidatei a vereador. E eu fui eleito, das 3 eleições, eu fui eleito 2 vezes, as 2 primeiras vezes. Então, eu tive uma experiência de 8 anos na política como vereador. Só que como eu gostava de jogar xadrez, e gosto de jogar xadrez ainda, e o pessoal da política, o jogo deles é truco, aí não deu certo. Porque no xadrez não tem jeito de roubar, entendeu como é que é? No truco você só ganha se roubar. Então, eu tentei ainda me manter durante um período, tentando ensinar o pessoal a jogar xadrez, mas não deu muito certo. Qual foi a sua motivação para se candidatar a um cargo público e servir na vida pública? Nós estamos em 2021, foi em 2001, então faz 20 anos. Naquele momento, eu acreditava que eu vivia muito, na época, eu trabalhava no serviço público. E nós estávamos passando um momento muito difícil na cidade. Para você ter uma ideia, a gente passou um momento em que eu tinha dificuldade até de ter receituário para fazer receita para o paciente. Receituário, a folha, né? E aí eu acreditei que entrando mais diretamente, agindo mais diretamente dentro da política, eu poderia mudar algumas coisas dentro dessa realidade de saúde que a gente tinha no município. E, nesse sentido, eu penso que os 8 anos que eu passei lá fez diferença. Não no sentido de que o mundo mudou, a cidade mudou, é uma cidade totalmente diferente. Não, mas pelo menos hoje em dia já tem papel para a gente fazer receita, vamos dizer assim. Já é um ganho. Vamos usar a palavra saudável para o Estado. Um Estado saudável, indivíduos saudáveis. Você está entendendo o que eu estou tentando correlacionar? Estou entendendo. Uhum. Você acha que começa por onde ou funciona junto? Como é que é isso aí? Para a gente ter uma coletividade saudável. Essa que é a pergunta no final das contas. Sim, sim. Mais uma vez, aí dá para a gente usar de novo a questão do triângulo. Tem o Estado no lado do triângulo, tem o indivíduo no outro lado do triângulo, e no meio nós temos a sociedade, que é o coletivo desses indivíduos. Para haver um triângulo saudável, todos os lados têm de ter uma firmeza, vamos dizer assim, todos os lados têm de estar saudáveis. E o que acontece é que nenhum dos lados está saudável. Então, nós temos um triângulo doente, que, como a maioria dos homens, não aceita que está doente. E como a gente não aceita que está doente, a gente costuma procurar o quê? Procurar melhorar um lado, ou outro lado, ou outro lado, e não funciona, porque se não tem firmeza nos 3 lados, fatalmente o triângulo vai se desmontar. E, a princípio, eu entendo que esse triângulo está se desmontando, continua se desmontando, e continua também num processo de tentar se montar de novo. Né? Agora, talvez esse triângulo nunca possa ser realmente um triângulo saudável, porque talvez um triângulo saudável ele acabe, de uma certa forma, vamos dizer, se cristalizando tanto que pare de ter 3 lados e seja uma moçoroca, uma coisa totalmente mal resolvida. Como já é, mas pelo menos ainda tem 3 lados. Celso, acabaram minhas perguntas. As perguntas que tinha aqui dos alunos, muitas você respondeu durante a nossa conversa e na hora da sua apresentação, e algumas eu usei também, eu fiz aqui. Eu quero, primeiramente, te agradecer imensamente por ter aceitado esse meu convite. Essa foi a primeira entrevista da Oficina Entrevista. Então, é histórico aqui a nossa conversa de hoje. Fico muito contente que tenha sido você, fico muito contente que a gente tenha
trazido essa história, porque, assim, somos dois que estavam ali no momento e que a gente sempre pensa assim, né? Aquela coisa do efeito borboleta. Ah, se não tivesse virado a chavinha ali, depois não tinha acontecido aquilo outro, e aquilo outro, aquilo outro. E aquela galera que estava lá atrás e que veio com uma gana assim de conversar e trazer e bater e debater ideias e trocar informação e buscar, mesmo sem não ter muita noção, buscar um autoconhecimento, elas viraram muitas chavinhas que muita gente hoje em dia está pegando o efeito disso e nem sabe. E quem girou as chavinhas, ela nem sabe que fez isso também, né? Mas girou. Sim, sim. E é muito legal poder resgatar isso e trazer essa história. Isso também é uma coisa brasileira, né? Tem toda uma história assim de culturas de autoconhecimento espalhado pelo mundo, e o Brasil tem essa coisa de pegar tudo, né? De pegar de vários lados, esqueci o nome, antropofagia, acho que é isso, e fazer essa mistureba aí e produzir uma coisa nova e tal. E essa galera fazia muito isso, né? Trouxe de tudo, assim, né? E a gente digeriu tudo isso aí para fazer um caldo, um belo de um caldo de começo de galera buscando autoconhecimento. Então, fico muito contente da gente ter começado trazendo essa história aí. Você nos ofertou, assim, lindamente o enredo dessa história aí. E isso, gratidão. Se você quiser deixar uma mensagem aí para quem está te ouvindo agora, para quem vai te ouvir no podcast, se você quiser deixar como entrar em contato com você, manda ver. Então, eu gostaria de agradecer, foi muito agradável, muito prazeroso estar aqui com você hoje e com o pessoal todo que está aqui assistindo a gente ao vivo. Certamente outras pessoas terão a oportunidade de estar ouvindo esse bate-papo. Como eu falei, foi muito agradável. Se houver interesse das pessoas, eu prefiro deixar um e-mail meu, certo? Prefiro o e-mail. Aí, para entrar em contato comigo, Celso J. Carneiro, ou seja, Celso, a letra J, Carneiro, @yahoo.com.br. Celso J. Carneiro, @yahoo.com.br. Vou deixar uma última frase que eu tenho aqui no meu outro notebook para as pessoas refletirem um pouco. Eu digo assim que o sofrimento é um mal-estar que surge quando não se realiza uma necessidade que nós mesmos inventamos. É isso. Um abraço a todos. Valeu. Eu vou colocar o seu e-mail, na hora que põe no podcast, tem um lugar que põe a descrição do conteúdo, né? Eu vou colocar o seu e-mail lá, aí é tranquilo para as pessoas acessarem. Você falou, beleza, dá para entender, mas eu acrescento lá. Perfeito. Então é isso, Celso. Agradeço demais mais uma vez. Obrigado a todos. Isso, eu agradeço a todos que participaram aqui, assistindo, dando essa força, fazendo perguntas. A próxima vai ser na quinta-feira, eu vou explicar lá na oficina mensagem, e desejo uma boa noite a todos, espero que todos tenham aproveitado como eu e o Celso aproveitamos aqui, né?